Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na eletiva de Educação Nutricional e hoje nós vamos continuar os estudos de vitaminas hidrossolúveis, no caso a vitamina B6, a B5, melhor dizendo, a B6 e a B9. Então, só um lembrete sobre o que são vitaminas hidrossolúveis, nada mais é do que as vitaminas que se dissolvem em água, né? Então, as vitaminas que se dissolvem em água, elas são classificadas como vitaminas hidrossolúveis. E essas três é que estão em destaque na aula de hoje. Bem, a vitamina B5, conhecida como ácido pantotênico, né? Ela tem uma grande importância na nossa saúde, né? E nós vamos ver alguns pontos principais, né? Então, uma delas é que ela é fator constituinte da coenzima A. A coenzima A ela é bastante importante, principalmente para a produção de energia do nosso corpo. Então, a falta dela vai comprometer, né, a produção de energia do nosso organismo. Outra importância é que ela está envolvida na síntese de várias substâncias importantíssimas. Quais são elas? Eu enumerei aqui algumas. Então vamos lá. Fosfolipídio, colesterol, os hormônios e a hemoglobina. A hemoglobina é aquela molécula que está presente nas células vermelhas do sangue, cuja função dela é transportar oxigênio e gás carbônico. Bem, a indústria de cosméticos também utiliza bastante a vitamina B5. Né? Então, para que ela utiliza? Né? Para dois focos principais. É a hidratação da pele e a reparação tecidual. Mas, professor, o que é essa reparação tecidual? Nada mais é do que tratar as feridas, as úlceras, a inflamação e as escaras. Essas escaras aí, no caso, são aqueles machucados que criam na pele quando a pessoa está deitada muito tempo numa posição, né? Então a pele começa a se romper e formar as feridas. Então ela é boa para isso também. Bem, a indústria de cosmético também ela está utilizando, né, a vitamina B5 contra a calvície. Então você pode encontrar a vitamina B5 em alguns tipos de shampoo, algum tipo de tratamento capilar. Bem, agentes dificultantes, né? Então são aquelas substâncias que dificultam a absorção desse nutriente no organismo. Então, agente dificultante, como para muitos já conhecem, né? É o álcool. Por quê? Porque ele diminui a absorção dessa vitamina pelo intestino. Né? Agora, outro ponto interessante que eu coloquei aí, que é o agente dificultante, é a falta de vitamina B12. Por quê? Porque a vitamina B12 ela contribui para que converta a B5 em coenzima A. A B5 ela só vai funcionar no seu corpo se ela for convertida em coenzima A. E para ser convertida em coenzima A precisa da B12. Então, sem B12, por mais que seu corpo esteja firme, com grande quantidade de vitamina B5, ele vai apresentar deficiência, porque ele não consegue converter a B5 na sua forma ativa, que é a coenzima A. Então, continuando, quais são os sintomas, né? Bem, os sintomas mais comuns são formigamento em mãos e pele, né? É os mais simples. Bem, o armazenamento ocorre no fígado, né? Então o fígado se apresenta como um órgão que armazena diversas vitaminas, como nós já vimos nas aulas anteriores. E a absorção, como eu disse, se dá pelo intestino delgado. Agora, em relação aos alimentos, né, que tipo de alimentos contém essa vitamina em boa quantidade? Então, nós temos aí carnes vermelhas, fígado e rins, germes de trigo, essa aí do âmbito do brócolis, batata e tomate também, né? A vitamina B5 ela é resistente ao calor, então daí você pode cozinhar os alimentos sem haver a necessidade de perder essa vitamina durante o preparo dos alimentos. Bem, em relação agora à vitamina B6, que é a piridoxina, nós temos também a importância dela. Qual é? É que seu composto ativo se chama
piridoxal 5-fosfato, que é a abreviação da letra PLP, né? Então, o piridoxal 5-fosfato é a forma ativa, né? E aí, qual a importância dessa forma ativa no organismo? Bem, a B6, ela participa em mais de 100 reações no corpo, né? Então, a sua coenzima, que é essa piridoxal, ela está participando em mais de 100 funções. Então, você demonstra aí que ela tem uma grande capacidade de atuação no organismo e, claro, né, quando tem essa grande capacidade de atuação, a falta dela também vai gerar uma grande capacidade ou potencial de afetar o organismo na sua falta. Então, vamos lá. Ela participa de quê? Eu enumerei aqui, pelo menos aqui, 6 pontos. Então, o primeiro deles, ela participa do metabolismo das proteínas. Ela está relacionada com a síntese de neurotransmissores, que são substâncias produzidas pelos neurônios do nosso sistema nervoso. E aí tem uns neurônios de grande importância, neurotransmissores, melhor dizendo, de grande importância. São eles a dopamina, a histidina, a serotonina e a epinefrina. Outro ponto importante é que a vitamina B6 ela participa da transformação do triptofano em vitamina B3. Então, a falta do B6 vai poder gerar, como consequência, a carência de vitamina B3 e, claro, os seus sintomas na sua falta. O outro ponto é que ela contribui na liberação de glicogênio. Aí, para quem faz academia, né, faz atividade física, é muito importante, né? A liberação do glicogênio, tanto pelo fígado quanto pelo músculo, para fornecer energia adequada para o organismo durante a atividade. O próximo é a formação da hemoglobina. Então, se a hemoglobina é importante para transportar oxigênio e gás carbônico, a sua falta vai diminuir a quantidade de células vermelhas no sangue, consequentemente gerar anemia. E essa anemia vai gerar como problema a baixa oxigenação dos tecidos. Então, o organismo não vai produzir energia suficiente. Você vai se sentir cansado. Isso aí não é bom, principalmente para quem pratica atividade física. A falta da hemoglobina. Bem, o último, né, é a síntese e regulação de hormônio, que está muito relacionado a essa regulação hormonal. Então, vocês notem que ela tem uma grande importância, né, atua em 6 campos diferentes de atuação. O nosso próximo ponto é em relação à resistência, né? Mais uma vez, ela também é resistência ao calor, então os alimentos que contêm ela podem ser cozidos sem nenhum problema, mas tem um ponto interessante. Ela é sensível à luz. A ideia é ajudar a explicar por que alguns tipos de medicamentos ricos em vitaminas têm um frasco escuro, que é justamente para proteger da luz. Lembrando que toda medicação, por mais que seja vitamina ou algo que você julgue que seja simples, toda medicação só deve ser utilizada por meio de orientação médica. Continuando, nós temos em relação à absorção, mais uma vez, né? Então, o órgão fundamental na absorção aí, no caso, é o intestino delgado. Então, como vocês podem ver aí. Bem, em relação ao agente dificultante, né? Mais uma vez, é o álcool. Só que ele atua aqui em 2 frentes de pontos de negação, né? Primeiro, ele diminui no fígado o armazenamento da vitamina B6. Então, você está se alimentando bem de vitamina B6, mas a pessoa que ingere álcool tem a dificuldade de absorver, então vai ter carência. Segundo, o álcool, quando ele está presente no organismo, ele aumenta a função do rins em eliminar essa vitamina. Então você se alimenta bem e, além de não armazenar direito, o organismo se torna bastante competente pelos rins em eliminar essa vitamina do organismo pela via urinária. Bem, a necessidade, né? Então, quando é que se há esse aumento da necessidade? O que quer dizer? Quando é que o seu organismo necessita em maior quantidade a presença dessa vitamina em determinado período da vida? Então, citei aqui alguns exemplos, durante a gestação, durante a amamentação, pessoas que se utilizam de anticoncepcionais e pessoas que se alimentam muito de proteínas.
como elas participam, né, a vitamina B6, da atuação das proteínas, então é necessária a presença dela. E aí, quanto mais proteína, mais a necessidade dela. Bem, quais são os sintomas na sua falta, né? Aqui tem alguns sintomas que foram enumerados, 7 para ser exato. Então, o primeiro deles é irritabilidade, né? Aqui, depressão, convulsões, neuropatia periférica, que é aquelas dores nas mãos e nos pés, aquelas dores ponto, né? Que você sente assim uma picada, tipo isso. Alterações dermatológicas, né? Que é na pele, atrofia dos órgãos e redução do crescimento. Então, notem que por ela ter uma atuação ampla no organismo, também ela vai ter uma atuação ampla no conjunto de sintomas e problemas na falta dessa vitamina. Bem, quais são as fontes, né? Então, as fontes principais são ricas, né? Então, nós temos levedura, trigo integral, fígado e carne de frango. Já os medianos, né, que tem média quantidade, temos cereais integrais, castanhas, rins, peixes, batatas e outros vegetais. Agora, baixa quantidade, ovo, leite e frutas. Agora, em relação à última vitamina da aula de hoje, que é a vitamina 9, nós temos conhecida como ácido fólico. A importância dela é participar da síntese das purinas e pirimidinas. As purinas e as pirimidinas são as substâncias que compõem o material genético, que é o DNA, e que compõem também uma organela bastante... não organela, né? Mas uma molécula, né? Chamada RNA. Bem, quem são as purinas e as pirimidinas? Nós temos a adenina, a guanina, a timina e a citosina. Então, elas compõem o material genético e o RNA. São duas moléculas importantíssimas para a vida. Bem, um lembrete aí que eu coloquei aí, a B9, nessa atuação do DNA e do RNA, ela vai trabalhar em conjunto com a vitamina B12. Então, sem a presença da vitamina B12, o seu trabalho também fica comprometido. Bem, a B9 ela contribui para o reparo do DNA. E aí tem um ponto interessante, porque a maioria dos cânceres, né, aliás, o câncer em geral, ele é ocasionado por problemas no material genético. Geralmente ocasionado porque o sistema de reparo não corrigiu o erro. Então, se o câncer é gerado por erro no material genético e você tem um problema nesse reparo, que corrige esse erro, logo as chances de desenvolver câncer é maior. Então a vitamina B9, ela contribui aí, usando essa lógica, para prevenir câncer. Bem, a vitamina B9 contribui para, eu enumerei aqui alguns pontos, né? Então vamos ver aqui esses 4 principais pontos. O primeiro deles, maturação das hemácias e leucócitos. Então, se ele contribui para a maturação das hemácias, a falta de vitamina B9 pode acarretar o quê? Uma anemia. E se ele atua na maturação dos leucócitos, a sua falta pode comprometer seu sistema de defesa. E aí é muito importante que no meio dessa pandemia seu organismo esteja bastante forte, né? Com a presença de todas essas vitaminas que contribuem para que seu organismo se defenda muito bem contra os agentes infecciosos, principalmente o que está aí na atualidade, que é o Covid-19. Lembrando que toda medicação deve ser por orientação médica. A gente não pode estar fazendo suplementação sem orientação médica. Agora, claro, a gente pode estar se alimentando muito bem para reforçar isso naturalmente. O próximo ponto aí que contribui é a formação de anticorpos. Então, ela deixa o nosso corpo mais competente na produção de anticorpos. Síntese de proteína aí para quem faz academia, né? Para quem faz atividade física, é muito importante essa vitamina porque ela atua na síntese de proteína também. E por último, na divisão da célula. Então, outro ponto importante, né, do desenvolvimento de câncer é defeito na divisão da célula. Então, e a rejuvenescimento da nossa pele, do nosso organismo, né? Ele está relacionado com
o processo de divisão. Se o processo de divisão funciona muito bem, tá? As células vão ser repostas, o envelhecimento não vai ser precoce, vai ser tardio. O nosso organismo vai se envelhecer com mais qualidade. E o problema nesse processo de divisão celular pode ocasionar sérios problemas de saúde, inclusive o desenvolvimento de câncer. Bem, sobre a vitamina, né? Ela, já ao contrário das outras duas, essa é sensível ao calor. Então, o cozimento diminui a quantidade dessa vitamina nos alimentos. Então, o ideal é que alimentos que possam ser comidos crus, rico nessa vitamina, seja um fator positivo, né? Aqueles alimentos que se podem se alimentar de forma crua, né? Claro que com a devida higiene e limpeza, né? Para poder não se contaminar com nenhum parasita. Bem, a absorção também, né? Ela se dá por meio da absorção intestinal. Agora o armazenamento, né? Onde é que o nosso corpo consegue armazená-lo? Então o fígado, né? É um órgão está presente mesmo aí no armazenamento. Agora o lembrete é que ele pode ser sintetizado por bactérias, mas ainda há um estudo se essas, por ser sintetizado por bactérias, não sabe se alguns estudos podem estar relacionados que produz, beleza, por bactéria, mas o organismo ele consegue absorver, já que a produção pelas bactérias é no intestino grosso e a absorção é no intestino delgado. Então, há essa relação se é ou não absorvido pelo organismo. Bem, o agente dificultante, né, mais uma vez, é o álcool, né, que ele dificulta a absorção da vitamina B9. Agora, em relação ao aumento da necessidade, então tem alguns fatores aqui, vários, aí eu citei aqui em que momentos, né, da vida do ser humano aumenta a necessidade de consumir mais essas vitaminas, no caso a vitamina B9, a B9. Então vamos lá. Então tem a gestação, a amamentação, o uso de anticoncepcionais e outros aqui, ó. Quem consome antiácido, quem tem inflamação intestinal, pacientes com câncer, em quimioterapia, doenças hepáticas, são momentos, né, em que o organismo há necessidade maior de absorção dessa vitamina. Suplementação de ácido fólico é muito importante, né? Então isso ocorre no período da gestação, né? Os médicos vão passar, dependendo da necessidade, aí claro, né? Por isso que deve ser aí ao médico, quem está na gestação, e aí o médico vai avaliar a suplementação, porque ela é muito importante, vai dizer a dosagem, vai dizer tudo direitinho e vai saber se você realmente tem essa necessidade, né? Então, tudo isso é julgado, né, pelo médico. Então, lembre-se bastante disso, pessoal. Só com orientação médica, o uso de qualquer medicamento, inclusive as vitaminas. Então, vamos lá. Qual a importância deles? Então, durante a gestação, né, ele evita a má formação do tubo neural, então ele contribui para que a pessoa não tenha deformações no sistema nervoso, que a criança nasce saudável. Ela alarga o útero e ajuda no crescimento da placenta e do feto. Então, daí a grande importância na gestação. Quais são as fontes principais? Então, vamos lá. De fonte animal, nós temos gado e porco, fígado e vísceras, ovos, leite e queijo. Nos vegetais, nós temos feijão, as folhas verdes, aí tem os exemplos aí, espinafre, aspargo e brócolis. Em relação a frutos, aí nós temos o abacate, aí tem outros vegetais, abóbora, batata, cenoura, maçã. Vegetais ainda, nós temos a beterraba, o couve, a laranja, o milho. Então são fontes importantes dessa vitamina B9, que é o ácido fólico. Então, quais são as doenças, né? Então, são duas as mais comuns. Então, nós temos a anemia, que é a falta de células vermelhas no sangue em quantidades ideais. Então, vai dar fraqueza, falta de oxigênio nos tecidos, e daí a fraqueza, porque é preciso o oxigênio para a produção de energia. Então, sem oxigênio, não temos energia. Leucopenia, que é a baixa quantidade de células de defesa no organismo. Então, vai deixar teu corpo mais susceptível a desenvolver doenças, porque seu organismo de defesa não está adequado. Então, outras doenças aí,
tem as doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer relacionados com a falta dessa vitamina B9, que é o ácido fólico. Então, os sintomas: cansaço, né, devido à anemia, irritabilidade e perda de peso. Outros sintomas, nós temos a anorexia, enjoos, diarreia e glossite, que é inflamação na língua. E aí, pessoal, são algumas referências, né? Bem, a aula de hoje era somente isso mesmo. Eu espero que tenha contribuído bastante essa aula no aprendizado de vocês. Estudem bastante. Espero que vocês fiquem em casa para que não corram nenhum risco de contaminação. Lavem as mãos, usem a máscara, respeitem as orientações dos órgãos de saúde, né? Então, tudo de bom para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.